Há pouco fomos lembrados que Jesus tratou de uma forma distinta um malfeitor, quem sabe um ladrão, que estava pregado numa das cruzes que ladeavam a cruz do nosso Senhor Jesus. E agora, olhando para Malaquias capítulo 3, versículos 6 ao 12, nós vamos ver um pouco mais de como Deus trata ladrões, como Deus trata verdadeiros assaltantes. Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 12, meus irmãos. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Pai, ilumine o nosso entendimento, fale ao nosso coração, use a minha vida, Senhor, para ensinar a Deus aquilo que todos precisam aprender sobre como Tu és maravilhoso em misericórdia, em justiça e em restauração. Ó Deus Altíssimo, seja assim conosco, nós te clamamos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, coincidentemente, a nação hoje se reúne e tem que tomar uma decisão, inclusive, sobre alguns que roubaram em várias esferas, de várias maneiras, e que agora estão no tribunal do povo, no tribunal da nação, e providencialmente, coincidentemente, hoje a porção que temos a meditar, a refletir, é essa que fala como Deus trata o seu povo quando o seu povo rouba, quando o seu povo ladra, quando o seu povo é ladrão. Eu combinei com os irmãos que a cada domingo de manhã íamos estudar uma porção do livro do profeta Malaquias. Então não foi de propósito a escolha desse texto. Se você está aqui como eu, é porque você precisa ouvir sobre esse assunto como eu. Alguém já disse que a parte última que Deus converte em algum crente é o bolso. A parte última que Deus realmente usa para evidenciar um crente maduro é realmente o bolso. Não poucas vezes a fraqueza, inclusive de nós líderes, tem se evidenciado na fidelidade, nos dízimos, nas ofertas. Então, eu não exponho essa palavra como alguém que nunca errou nessa matéria. Exponho essa palavra como alguém que tem que ser fiel à palavra e que, antes de pregar para a igreja, prega para si aquilo que precisa ser exemplo, ser modelo, não é? O livro do profeta Malaquias ele foi dado, e o primeiro versículo nos diz: como uma sentença
Isso aqui é um assunto de tribunal. Isso aqui é um assunto de justiça. Deus convoca o seu povo, se apresenta como juiz e coloca uma série de denúncias embasadas, uma série de denúncias comprovadas, flagrantes, para que o povo trate. O povo começava a quebrar os mandamentos a partir do primeiro. Começava a quebrar os mandamentos a partir do primeiro, quando claramente não apresentava ao Senhor o melhor de si. Quando já relaxado, já fazendo de qualquer modo o seu culto, o seu serviço a Deus, até porque já vinha de séculos e séculos de degradação. Nos dias do profeta Malaquias já havia passado muito aquele século em que o povo entrou na terra prometida, construiu ali a cidade de Jerusalém, desfrutou daquela terra que mandava leite e mel. Já havia passado há muito tempo e alguns cativeiros já tinham acontecido. As 10 tribos ao norte já tinham praticamente sido extintas pela Assíria. A tribo ao sul tinha passado 70 anos no cativeiro babilônico e tinha voltado e reconstruído Jerusalém, né? Depois veio o Império Persa, depois veio os gregos, e enfim, o povo de Deus já não era mais aquele povo que todas as nações olhavam e diziam: olha, grandes coisas fez o Senhor por eles. O povo de Deus já estava há muito dizimado, mas continuava remanescente, continuava, especialmente com a família, né? Depois dos dias de Malaquias, uma família dos Macabeus, muito zelosa, que tentava manter o culto. E é nesse contexto que a mensagem de Malaquias é dada por um pai que não desiste do seu filho, dada por um Deus que não desiste do seu povo, um Deus que reconstrói, que restaura quantas e tantas vezes forem necessárias, um Deus que chama os sacerdotes para voltar ao serviço de excelência, um Deus que chama os sacerdotes para consertar a sua própria casa, o seu casamento, que já estava degradado, e agora chega nesse trecho, depois de ensinar os sacerdotes a corrigir-se do 7º mandamento, se livrando da situação de adultério, agora para corrigir-se no 8º dos 10 mandamentos, porque havia roubo. E como Deus trata esses ladrões, como Deus trata esse povo? Às vezes a gente olha, né, para essas notícias de grandes assaltos, de grandes desvios de dinheiro, e ficamos indignados, falando: como é que pode? Como é que ninguém faz nada? E Deus aqui dá uma amostra dele, de seu alto e sublime trono, indignado com o roubo, o assalto, não em Brasília, não nos palácios dos governos, não, no templo, na igreja. Ele chama, mas ele chama não como quem quer exterminar, mas como quem realmente está comprometido em consertar, em restaurar, em reformar. Como um pai que, ainda que apresente a falta do seu filho, ensina o caminho certo e motiva para que o seu filho se corrija. Então olhe para esse texto, irmãos, e veja como Deus trata aos ladrões. Como Deus trata aos ladrões. Em primeiro lugar, Deus trata os ladrões sempre do mesmo jeito. Deus trata os ladrões com uma imutável misericórdia. Ele começa dizendo no versículo 6: porque eu, o Senhor, não mudo. É por isso que vocês estão vivos.
Veja, ele não se dirige a Israel, que significa o que reina com Deus, o que é príncipe com Deus. Ele fala: vocês são os filhos de Jacó. E isso é emblemático, porque veja lá em Gênesis, capítulo 27, 36, quem era Jacó? Gênesis 27, 36. Gênesis 27, 36 diz o seguinte: disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, nenhuma bênção para mim? Jacó significava literalmente usurpador, enganador, tapeador. E que você conhece a história em conluio, podemos dizer assim, com a sua mãe Rebeca. Ele enganou o pai Isaac e recebeu a bênção da primogenitura sem que isso fosse direito. Eu sei que você conhece a história, que Deus transforma a bênção, a maldição em bênção, que Deus usa até os tropeços dos seus filhos para que o seu eterno decreto se cumpra. E você sabe que antes da fundação do mundo, Jacó tinha sido escolhido para desfrutar dessa bênção. Mas veja, ele é responsável, até para experimentar o que é graça, para experimentar o que é perdão, ele fez isso de um jeito que não devia. Ele assumiu a bênção de um jeito que não devia. Então, é lembrando que esse povo de Israel era filho de Jacó, que Deus se dirige a eles dizendo: olha, vocês só estão aí porque eu não mudo. Desde os dias dos nossos pais vocês se desviam dos meus estatutos. Esse Deus que não muda, queridos, que Deus é esse? É o Deus que se apresenta lá em Êxodo 34, veja só. Êxodo 34, versículos 5 a 7, diz o seguinte: Êxodo 34, versículos 5 a 7 diz o seguinte: tendo o Senhor descido a nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos filhos, nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente se encurvou. Esse Deus que não muda é esse. É o Deus que visita com misericórdia por 1000 gerações, mas faz a consequência, o efeito do pecado chegar até a 3ª e 4ª geração. Esse Deus que não muda é esse, que perdoa a iniquidade, ainda que não inocente o transgressor. Não é um Deus que faz de conta que não vê, mas é um Deus que, para que a sua ira justa não alcance pecadores, Ele lança essa ira sobre o Cordeiro de Deus, que substitui pecadores. Esse é o Deus que aceita o sacrifício de inocentes no lugar do sacrifício de culpados. É por isso que Ele diz: eu não mudei, por isso vocês continuam vivos, vocês estão recebendo essa palavra. Esse Deus que não muda é o Deus que no Salmo 25, versículos 6 a 10, entre outros versículos das Escrituras Sagradas, nós lemos o seguinte: Salmo 25, versículos 6 a 10: lembra-te, Senhor, das tuas
são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Esse é o Deus que não tem falta de memória, e a primeira coisa que Deus não esquece é quem Ele é. A primeira coisa que Deus não esquece é o que Ele falou, é o que Ele prometeu, é um Deus fiel. Esse é o Deus que lá no Salmo 136, os 28 versículos dizem o seguinte, olha só, irmãos, Salmo 136, em todos os seus versículos, repete o quê? Que esse Deus que não muda, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o Deus que está falando, vocês só estão recebendo essa mensagem porque eu continuo exatamente o mesmo. Eu trato ladrões sempre do mesmo jeito. Esse é o Deus que, quando Jeremias, sofrendo a consequência da quebra da aliança, experimentando o cativeiro babilônico, vendo o povo de Deus sendo dizimado, escreve aquele livro que não podia ter outro nome, chama Lamentações. E lá ele diz: eu quero trazer a memória que me traz esperança. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Então, quando Deus diz, eu não mudo, Ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, eu não mudo, mesmo vocês sendo exatamente aquele povo que desde os vossos pais se desviam dos meus estatutos, que não guardam. E Ele diz, voltem, não quero acabar com vocês, se convertam. Mesmo que o pecado seja antigo, mesmo que a rebeldia seja antiga, esse Deus Ele não manda embora, Ele diz, voltem. Ele diz, vocês, como os vossos pais, têm se desviado dos meus estatutos. Estatutos que Jesus Cristo, em Mateus 5,18, disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Jesus disse, eu não vim revogar a lei, Ele disse, eu vim cumprir. E infelizmente tem muita gente que quando chega nesse texto, nesse assunto, fala, isso é assunto do Antigo Testamento, a igreja não precisa mais se preocupar com essas coisas diante de Deus. Queridos, Jesus não muda, assim como Deus não muda, o Deus Filho, que é feito da mesma essência, não muda, da mesma natureza, não muda, e a palavra dele permanece para sempre. E aí o texto diz, olha, vocês se desviaram dos estatutos meus. E um dos estatutos está lá em Deuteronômio 12, versículo 1 e 6. Veja comigo. Que estatutos são esses? Olha só, Deuteronômio 12, 1 e 6. Deuteronômio 12 diz, são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuires todos os dias que viveis na terra. Olha o versículo 6. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e as vossas ofertas, e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E em Deuteronômio 14, versículo 22 a 26, Deus regulamenta um pouco mais esse estatuto. Diz lá, Deuteronômio 14, versículo 22, vamos ler apenas até o 26. Diz lá, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias.
caminho te for comprido demais, que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-nos por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, ou vinho, ou bebida, forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa, porém não desampararás o levita, e assim por diante. É disso que Deus está falando, estatutos como dos dízimos e das ofertas, que foram regulamentados na lei, mas que antes de Moisés existir como legislador, já era modelo na vida do patriarca Abraão. Se você vai lá em Gênesis 14, versículo 20, muito antes que houvesse lei, Abraão voluntariamente dá o dízimo da vitória que ele tem quando vai recuperar a glória. Então veja que isso é anterior à lei e é posterior ao Antigo Testamento, porque Mateus 23, veja comigo, leia comigo, Mateus 23. Mateus 23 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do membro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquela. Jesus não disse, parem de fazer aquelas coisas e comecem a fazer essas outras. Não, Jesus disse, façam estas e aquelas. Então, queridos, para aqueles que dizem, o dízimo não está no Novo Testamento, você acabou de levantar, literalmente. E você sabe que no Novo Testamento há um padrão que extrapola em muito o dízimo de uma viúva pobre. Deu tudo que tinha. Então, é aquilo. Fiquem tranquilos para, se quiserem seguir o padrão neotestamentário de dízimo, segue na viúva pobre. Não dá o desafio. De quem não entrega o que sobra, mas entrega tudo que tem. Então, veja, queridos, Deus trata esses ladrões do mesmo jeito, ontem e hoje. Ele disse, eu estou suportando, eu estou tendo misericórdia, eu estou tendo paciência, se convertam, mudem, não continuem desse jeito. E além de tratar de uma forma imutável os ladrões, ele responsabiliza os ladrões. Porque você sabe, o livro de Malaquias é como uma conversa cínica do povo com Deus. Deus vai trazendo as causas no tribunal e o povo mais de uma vez como que vai dizendo, eu, Senhor. E Deus vai dizendo, sim, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo. E aí, aqui no versículo 8, eles perguntam, como pode alguém roubar a Deus? Queridos, o maior assalto da história da humanidade não foi o assalto do trem pagador em 1960, que roubaram 27 milhões de cruzeiros. Virou até filme. E alguns assaltos ficaram famosos. O assalto do trem pagador é 27 milhões de cruzeiros. Eu não faço ideia do que seja 27 milhões de reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Quer dizer, faço ideia. Por exemplo, daria para comprar umas 14 carretas. Para quem não tem dinheiro para comprar um carro, comprar 14 carretas
pensou? 14 Scanias, 14 voos, carro, né? Para não dizer que eu sou ganancioso, porque eu poderia falar o modelo de algum carro aí, caríssimo. O maior assalto da história do Brasil, assim, assalto feito por ladrão, criminoso, não os de Brasília, esses do dia a dia, tá? 500 milhões de reais no Banco Itaú, na Avenida Paulista, em 2011. O Banco Central em Fortaleza foi um assalto cinematográfico, né? Cavaram um túnel, chegaram lá no cofre do Banco Central em Fortaleza, mas não foi o maior. Aquele lá foi só 154 milhões. Um dos mais recentes grandes assaltos na história foi aí no aeroporto de Congonhas, né? 66 quilos de esmeraldas e ouro, que totalizava 110 milhões. Isso foi em 2019. E tá bom, agora vamos falar de outro tipo de assalto. Tem-se dito, né? Por exemplo, desvio da Petrobras, 18 bilhões, não são milhões, mas nenhum desses vídeos é o maior assalto da história da humanidade. Às vezes falam, o maior assalto foi esse, foi aquele. Não. O maior assalto da humanidade, queridos, foi a ousadia de roubar o dono de todo o ouro e de toda a prata. Esse é o maior assalto da humanidade. Roubar quem te deu, roubar quem te cuida, roubar quem te sustenta. Esse é o maior assalto da humanidade. Assaltar aquele que não muda, aquele que continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Quem assalta ele, assalta o pior ladrão. Que merecia um ladrão que rouba o pai, que rouba o pai rico? Que merecia? Que castigo você dá? Deus combinou. O que merecia? Veja só, lá em Deuteronômio 28, que geralmente as pessoas só leem até o versículo 14, porque é a parte boa, deleitosa do capítulo, porque só fala de bênção. Lá em Deuteronômio 28, do 15 em diante, Deus diz o que estava combinado ele fazer com quem quebrasse os seus mandamentos, com quem desobedecesse os seus estatutos. Veja só, Deuteronômio 28, 14 e 15 diz o seguinte. Deuteronômio 28, 14 e 15 diz o seguinte: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo a outros deuses para os servirdes. Se porém, será porém que, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os meus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então te virão essas maldições e sobre ti te alcançarão. Que tipo? Versículo 23 e 24. Versículo 23 e 24. Os céus sobre a tua cabeça serão bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Versículo 33. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conhecesses, e tu serás oprimido e quebrantado. Tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Versículos 37 ao 40. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos, ou seja, vocês vão virar piada. Os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém não colherás pouco, porque o gafanhoto, porém, a consumirá.
Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os seus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Versículo 47 e 48. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti sobre o teu pescoço por aljube de ferro, até que te haja destruído. E versículo 56 em diante, olha só. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que te mime e delicadeza, não tentaria pôr a planta do pó do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor e para com o seu filho e com a sua filha, mesquinha da placenta que saiu dentre os pés dos filhos que tiver, porque os comerás às escondidas, pela falta de tudo, na angústia e no aperto, com que o teu inimigo te apertarás na tua cidade. Queridos, todas essas coisas se cumpriram na vida de Israel. Houve um tempo, nos dias de Israel, que havia preço para a cabeça de jumento e esterco de pomba. Dá para imaginar você ir para açougue e falar: me pesa aí só 1 quilo de cabeça de jumento, porque vai ser a mistura lá em casa? Dá para você imaginar você chegando no Sonda, no Carrefour, e dizendo: escuta, onde é que é a prateleira que fica o esterco de pomba, porque eu só tenho dinheiro para comprar isso? E veja, tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar. Essas eram as opções. Então, o que merece um ladrão que rouba a Deus? Está escrito. Essas coisas. Era o que eles experimentavam um pouco melhor nos dias de Malaquias, mas eles experimentavam a seca, experimentavam a miséria, experimentavam o sofrimento. E esse Deus que não muda, esse Deus que é misericordioso, o que ele faz? Ele responsabiliza o povo. Ele fala com todas as letras: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, por isso, com maldições sois amaldiçoados, a vós que a mim me roubais. A nação toda, ele responsabiliza. Mas ele responsabiliza como um pai que quer ver o filho voltar para casa, como um pai que quer ver o filho largar a comida dos porcos, a lama, e desfrutar do banquete, se sentar à mesa. Ele faz isso. Então Deus trata os ladrões de uma forma imutável. Deus trata os ladrões responsabilizando. E por fim, queridos, Deus trata os ladrões reparando os prejuízos, reconstruindo, restaurando os prejuízos. Veja, versículos 11 e 12, Deus diz assim: por vossa causa eu repreenderei o devorador. Está nas suas mãos. Faz a tua parte que eu faço a minha. Eu tive um professor que, eu já devo ter contado isso para vocês, uma vez ele foi comprar um livro, e aí a vendedora não tinha troco em dinheiro, e ofereceu uma caixinha de promessas como para completar. Tem algumas livrarias que tem lá uma caixinha com vários papeizinhos, com vários versículos que são promessas. E aí esse professor disse para a moça assim: moça, a caixinha de promessa não me interessa não, eu quero caixinha de exortação. Porque as promessas é o que Deus não pode esquecer, e Ele não esquece. Eu não preciso ficar lembrando as promessas para Deus, mas eu preciso lembrar das exortações, daquilo que é a minha parte. E aqui Deus está falando isso. Ele está falando: se vocês fizerem a parte de vocês, eu vou repreender o devorador. O que é esse tal desse devorador? Se você vai em Joel 1,4 e em Naum 3,16, você fica sabendo que tinha um tipo de gafanhoto que era um dos que assolava as lavouras, que assolava tudo que eles tinham.
interceder sobre o povo para disciplinar, para ali chamá-los ao arrependimento. Deus diz: se vocês fizerem o combinado, como foi desde o início, cumpram o combinado, vocês vão ter bênção, vocês vão ter saúde, vocês vão ter proteção, vocês vão ter cuidado. Cumpram o combinado, cumpram a lei, cumpram os estatutos. Mas eles estavam negligentes. Mas Deus não tinha desistido. Ele falava: se vocês fizerem, eu vou repreender o devorador, para que não mais consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo, nem será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vai ser que todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Queridos, mais uma vez Deus estava dando uma chance para o povo de experimentar o que ele já tinha escrito no Salmo 126. Salmo 126 é aquele famoso salmo que diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por nós. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Mas o mesmo Salmo 126 continua dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. O povo de Deus é assim: cai, levanta, é restaurado, cai, levanta, é restaurado. É como eu e você. A gente não consegue ficar sempre naquele patamar de excelência, de obediência, de perfeição, de obediência que Deus é digno e merece. Por isso a gente precisa de um Deus que não muda, um Deus que renova a sua misericórdia a cada manhã para a gente não ser consumido. A gente precisa de um Deus cuja bondade dura para sempre, cuja misericórdia dura para sempre. E lembrado dessa misericórdia, dessa bondade, aí a gente fica com o coração cheio de vontade de agradar a esse Deus, de obedecer a esse Deus, não apenas de fazer a coisa certa porque o pastor está vendo, porque o conselho vai ver, porque o diácono, porque não é para os outros verem que a gente busca agradar a Deus, é para o Senhor ser agradado. E é assim que Deus repara os prejuízos, é assim que Deus trata ladrões. O que foi roubado deve ser devolvido, e quando o que é devolvido acontece, não há mais acusação, não há mais condenação. Queridos, nós vimos nessa manhã que esse Deus que não muda é aquele Deus que ouviu e recebeu o arrependimento de um malfeitor da cruz e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse Deus que não muda, que responsabiliza, ele repara os prejuízos, ele reconstrói, ele restaura, e ele usa uma igreja que seja cheia de tropeços para ser modelo. E eu quero terminar essa mensagem te mostrando isso. Veja comigo lá, 2 Coríntios capítulo 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. O capítulo começa contando o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem na assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro a Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar
abençoou, assim também completa essa graça em vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em tudo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Veja, a pobreza, e como foi nos dias de Jesus, viúvas pobres, continuam sendo o exemplo, a referência, o modelo de fidelidade, de entrega, de dízimos e ofertas. E eu poderia citar nomes. Aqui, na outra igreja que eu pastoreei, é surpreendente. É surpreendente. Continua sendo assim. Essa palavra de roubo, de assalto, não são os pobres geralmente que precisam ouvir, são os que mais têm, são os que mais podem contribuir, são os que mais têm sido abençoados de forma material, são esses. E veja, no capítulo 9, esse assunto continua sendo tratado, porque assim como lá nos dias de Malaquias, o povo continuava sendo amado de Deus, e Deus queria restaurar aquele povo, ainda que infiel e pecador. Nós vemos que a igreja de Corinto, cheia de problemas, era uma igreja que Deus queria trabalhar essa questão e levá-los à excelência nesse aspecto de dedicação ao Senhor. Veja só, 2 Coríntios 9, 6 em diante. E isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-nos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Paulo escreve tudo isso, mesmo tendo dito no versículo 1: olha, quanto assistência a favor dos santos é desnecessário vos escrever. Mas ele escreve: quem planta colhe. Deus faz a vontade, Deus multiplica a semente. Tem muita gente fiel nos dízimos e nas ofertas apenas por já ter experimentado que Deus multiplica. Essa não é a motivação principal, mas ela também deve ser lembrada, porque vaso de bênção que é eficaz, vaso que transfere a bênção de Deus para quem necessita, Deus usa como vaso cada vez mais. Deus usa como vaso cada vez mais. Então, queridos irmãos, que nessa manhã nós sejamos desafiados não apenas a ir nas urnas e avaliar os ladrões da nação, que muitas vezes estão nos palácios, têm cargo, colarinho branco. Não. Nessa manhã nós saímos nos avaliar como ladrões e potenciais até em flagrante. E não por medo do juízo de Deus, porque é um Deus de misericórdia, que aquele que vai até Ele não lança fora, não por medo, mas por resposta a essa misericórdia, por obediência a uma aliança que garante bênção, por se colocar diante de Jesus, que perdoa,
participar dessa graça que poucos desejam, saindo dessa situação de verdadeiros assaltantes, verdadeiros ladrões, não do governo, não de cofres de bancos, mas ladrões do dono de todo ouro e de toda prata, nosso Pai, que não tem